Olá, meus amigos, boa noite. É um prazer estar com vocês, né? Mais um programa aí que a gente está apresentando. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois ao meu amigo Cícero pelo espaço, pela oportunidade, e depois a direção, né, do programa, da emissora, ao Zezinho, a nossa Fran Suíze, aí a direção da emissora. A todos vocês, ó, meu carinho eterno. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Hoje o meu convidado é o Tenente Coronel Roberto, rapaz. O homem manja muito de salvamento, de resgate. Olha, o papo aqui com ele em off, muito produtivo. E o Tenente Coronel Roberto, ele é comandante do grupamento... Isso, do primeiro grupamento. Primeiro grupamento dos bombeiros. Aí agradecer o Coronel Nivaldo, né, o nosso comandante-geral. Isso. Por atender a gente, né? Não pôde vir, tá em missão, tem uns compromissos aí, umas agendas. O Coronel Jaime, meu carinho, viu, Jaime? Aquele abraço, meu irmão. Jaime é gente boa. Coronel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos que nos assistem, que nos acompanham, né? É uma satisfação estar sendo tão bem recebido aqui na Casa dos Senhores e levar um pouco de informação para a nossa comunidade a respeito dos trabalhos dos bombeiros, né? Especialmente eu falo aqui da capital, do primeiro grupamento de bombeiros, no qual a gente atua. Aproveito a minha oportunidade aqui a agradecer ao comandante-geral, Coronel Nivaldo, que nos confia estar aqui representando. Aí o Coronel Vital, né? Nosso secretário de Segurança. Coronel Vital, minha continência, viu? Do Exatamente. Estão na ativa aí, né? A gente acompanha diuturnamente os trabalhos deles, né? Tanto pessoalmente como pelas redes. Então a gente deixa aqui o nosso abraço, nosso agradecimento e estamos aqui à disposição também, Moisés. Eu quero mandar um abraço aqui para o Subtenente Sixu. Isso. E tem o capitão Burati, né? Burati, rapaz, olha só, gente boa, viu? Coronel Jaime, já falei. Tianca. Olha aí, o Subtenente Tianca. Rapaz, ó, todos vocês aí, ó, aquele abraço, viu? Moisés Cruz, Deus abençoe a cada um. Vários colegas ali. Ah, tem um menino, rapaz, agora eu vou ter que lembrar o nome dele depois. Ele era cabo, um grandão. O Bevilacqua? Será que é o Bevilacqua? Não, ele serviu junto, serviu ele e o Sixu. Ele é bem o Gilberto. Ele é o que lá agora? Sargento? Eu acho que é sargento. Um grandão. Um grandão. Deve ser o Campos. Sargento, eu chamei de Gilberto. Gilberto, aquele abraço. E agora é Campos, né? Isso. Mudou, né? o nome de guerra. Coronel, me diga uma coisa. O teu grupamento, que é o grupamento de bombeiro, o primeiro grupamento, ele faz o quê? E qual área vocês abrangem aqui na capital? Ok, Moisés. O primeiro grupamento de bombeiros, ele está localizado aqui na capital, ali no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. E na rotatória. Na rotatória, exatamente. Tá. Estamos ali e a nossa área de atuação vai de Candeias do Jamari até Guajará-Mirim, né? Além da capital aqui, que é a área maior, e também os bombeiros de Guajará-Mirim e de Candeias do Jamari são subordinados ao primeiro grupamento de bombeiros. E a nossa atuação ela é direta no combate a incêndio, tanto estrutural como incêndios florestais aqui na nossa região, como também fazemos o serviço de atendimento das unidades de resgate, né? Essas ambulâncias dos bombeiros que fazem os atendimentos aí em acidentes de trânsito, acidentes domésticos, aí é feito por essas unidades de resgate, né? Que são as ambulâncias, que a gente denomina as URs, e que prestam esse atendimento à nossa comunidade. Então, o Guajará-Mirim está sob o seu comando. Lá, o que o senhor tem lá? Um capitão, um tenente? Isso, temos um capitão lá, o capitão R. Santos, né, que é o comandante local e que está subordinado ao primeiro grupamento de bombeiros. O senhor conta com quantos soldados lá hoje, em Guajará? Em Guajará-Mirim nós temos um efetivo de 20 bombeiros militares, mais o comandante, que é o capitão R. Santos. Maravilha, 20 já dá para atender a qualquer, já né? trabalham bastante. Da mesma forma, em Candeias do Jamari também é essa mesma quantidade. Lá tem um caso o tenente Valmir, que comanda a área, e a gente aqui como unidade superior, né, prestamos as assistências quando necessário. Lá é chamado de companhia, coronel? Lá equivale a uma companhia. No Corpo de Bombeiros a gente utiliza o termo subgrupamento, mas equivale a uma companhia, né? Beleza. Então, tanto lá em Guajará-Mirim como em Candeias do Jamari, equivale a uma companhia, mas na corporação a gente trata como subgrupamento de bombeiros. Que bacana. Coronel, o senhor acompanhou o drama daquela jovem que passou cerca de 4 dias lá na Indonésia para ser socorrida, e quando ela foi prestado o devido socorro, ela já tinha falecido. E ali a gente pode enumerar, coronel, ali dezenas de erros crassos,
vi vários especialistas falando. Hoje de manhã eu acompanhei um major do bombeiro lá de Santa Catarina também falando dessa questão. Quais erros principais ali daquela jovem brasileira que esteve lá na Indonésia e faleceu devido à queda e a falta de atendimento? O senhor pode enumerar assim, dizendo assim, Moisés, pelo que eu acompanhei, olha, faltou isso, faltou isso. O que o senhor pode falar a respeito dessa questão? E também a gente deixar um alerta, né, para quem quer fazer esse tipo, como é que chama de aventura radical? Uma aventura meio radical ali, né? Aventura radical. Que exige um certo preparo radical. físico, né? Porque parece que era 2 dias ali de caminhada, então tem que ter um vigor físico e tal. Faça a sua análise aí a respeito desse ocorrido, dessa fatalidade. Então, Moisés, pelo que nós temos acompanhado, pelo que a gente acompanha no noticiário, trata-se de um local de difícil acesso, né? Um local que a gente denomina um local ermo, né? De difícil acesso, onde até existe um risco, né? E se ocorreu o acidente é porque alguma parte de segurança não foi atendida lá, né? Pelas pessoas que tomam conta dessa trilha, né? Que fazem a divulgação e que fazem o acompanhamento dessa trilha, né? Pelo que a gente acompanhou, a vítima, né? Ela tinha um problema de saúde, né? Visual, e pode ter contribuído para que tenha ocorrido o acidente. Agora, na parte do resgate, é um pouco complicado falar de uma área que a gente não conhece diretamente, né? Porque são diversos fatores que vão influenciar ali no resgate, né? Visibilidade, a temperatura local, local de difícil acesso, os equipamentos, até para esses equipamentos chegar lá para facilitar o resgate. Então, é complicado você tecer um comentário o que poderia ser feito, mas a gente sabe que isso é um local de difícil acesso e que, de certa forma, assim, a parte de segurança, alguma coisa não foi observada para que o acidente possa ocorrer, né? Olha só, coronel, eu não sei se o senhor vai concordar, mas veja bem, ó, na minha opinião, o guia não poderia ter deixado uma pessoa que está ali, que não conhece o ambiente, que não tem, deixou sozinha, né? Sim. Se afastou, o grupo foi, a jovem ficou sozinha ali por uns minutos. Quando ele volta, ela já tem escorregado. Sim. Então, eu acredito que isso deva ser um erro, depois o senhor vai fazer uma análise dessa questão. Mas aí o guia deixou a menina ali sozinha. Depois, 3, 4 dias no frio, Sim. Nada foi dado como água, alimento, o drone só ficou monitorando, mas não entregaram um cobertor, jogaram uma água, absolutamente nada. A outra questão que a gente pode avaliar ali é que naquele já tinham, parece que acontecido, coronel, e 5 anos, 8 mortes. Não tinha ali no local, não tinha um grupamento especializado. O senhor sabe o que tinha lá? Voluntários. Uhum. Não tinham pessoas do governo preparadas, como o seu bombeiro, como os seus soldados, ou como o senhor. Nada disso. O que tinha lá era voluntários, que não é a mesma coisa de um departamento oficial, de autoridades oficiais do governo preparado e com estrutura. Já ali. Agora não, se quisesse uma estrutura oficial, tinha que vir de uma cidade para um local daquele extremamente difícil. Exatamente. Tudo isso fez com que atrapalhasse o socorro daquela jovem. O senhor concorda, coronel, que houve ali uma negligência daquela pessoa que faz o turismo, não sei, acho que da agência, dessas agências que vendem essas passagens? Qual é o conselho, assim, a observação que o senhor pode fazer quando a pessoa vai resolver comprar esses pacotes turísticos e que envolva aí questão de segurança? Então, muito bem colocado, Moisés. Esse turismo de aventura, ele tem um certo risco, né? Já é sabido que tem um certo risco, mas o que a gente observa naquela trilha, ela não tinha barreiras de proteção laterais. Exatamente. Né? Não tinha, então, já era propício a ocorrer esse tipo de acidente. Porque aumenta, né? Aumenta a chance de ocorrer o acidente. E as consequências do acidente, você muito bem colocou ali, tratava-se de um local com temperatura baixíssima, né? E não foi providenciado, né, manta térmica, cobertor, para que pudesse dar uma sensação térmica maior para paciente, né? Para a vítima, no caso. E também a distância que ela foi parar lá, né? Não sei quais eram as dificuldades que eles não conseguiram levar e principalmente também a falta de água, né? Porque, trazendo aqui um pouco para a nossa realidade também, o item essencial que não pode faltar numa trilha, numa caminhada, é água, né? Exatamente. Porque senão a pessoa vai desidratar, vai ficar parada, não vai conseguir se locomover e aí pode evoluir para um quadro pior, né? Como ocorreu lá, né? Exatamente. Eu estava vendo hoje, coronel, um voluntário que chegou até ela e ele disse que se escorou nela para ela não descer mais, porque ela estava descendo, e foi através desse voluntário. Mas olha só, nenhum órgão oficial, ninguém da aeronáutica deles, ninguém do corpo de bombeiro deles, foi um voluntário que chegou até ela e passou a noite com ela, segurando ela ali para o corpo
não descer mais. Uma tristeza, a jovem Juliana, 24, 26 anos, eu não sei a idade correta dela, mas é uma lástima, né? A Juliana, que foi fazer um passeio turístico aí, fica aqui os nossos sentimentos à jovem e a toda a família que está, nesse momento, com certeza devastada, né? Sim. Coronel, ainda nessa questão de passeios, de curtir um final de semana, nós tivemos aí uma questão lá em Santa Catarina e depois em São Paulo. São Paulo com uma vítima, em Santa Catarina com 8 vítimas. O que me chama a atenção lá em Santa Catarina é o extintor, que na hora que começa o princípio de incêndio, o piloto pega o extintor e não sai nada e por conta do fogo ali, todo o acidente ocorre e nós perdemos ali 4 vítimas carbonizadas e mais 4 que, na ânsia de se salvar, pularam do balão para tentar se salvar, mas daquela altura não tinha como se salvar, né? Perdemos ali mais 4 vidas, totalizando 8 pessoas mortas. E a gente vê, segundo ficou apurado, o jovem piloto, ele tinha autorização para conduzir outros aprendizes, mas não passeio com clientes, com pessoas pagas, né? Parece que ele não tinha essa permissão. O negócio dele era treinamento, era com outros que estavam tirando, ele também ali e tal, mas ele não tinha para conduzir aquilo dali. E naquele dia, 40 a 45 balões estavam fazendo aquele passeio que o pessoal gosta. E para você que está em casa, um passeio daquele não é barato não, é quase R$600. E aí uma pessoa paga R$600, um extintor que não funciona, uma pessoa que não está 100% habilitada, e muito embora eu reconheça que ele fez a parte dele, ele tentou fazer ali, mas não teve jeito, né? Perdeu-se vida ali. E aquela altura, Coronel, acho que dá mais ou menos aqui em mim, que tem 1,69 m, deve dar aqui. Então, uma pessoa idosa que entra para fazer aquele passeio vai ter dificuldade de se ejetar, vamos usar a palavra aqui de se ejetar, ou pular, ou sair. Isso. Se a pessoa não tiver um vigor físico legal, até na hora dele pular, ele vai ter um pouco de dano, né? Sim. Então, por isso, 8 pessoas não conseguiram sair, porque ele não é tão baixo, ele vai bater mais ou menos aqui na pessoa. Como é que o senhor avalia essa questão, Coronel, e trazendo também mais um alerta para os nossos telespectadores, para o nosso público, dessa questão de quando for fazer um passeio, se certificar que aquilo é seguro? Sem dúvida, Moisés. A questão de balão ela é um pouco complicada, né? Não é muito comum aqui na nossa região, mas os estados que têm mais esse tipo de passeio, né? A gente sempre recomenda que os turistas ou quem for fazer certifique que essa empresa que está oferecendo esse passeio aí de balão esteja devidamente credenciado nos órgãos fiscalizadores, né? Seja Corpo de Bombeiros, seja CREA, seja outros órgãos locais que façam essa fiscalização, porque o risco existe, né? E no caso lá, você até observou aí, tinha o extintor, mas o extintor não funcionou, ou a pessoa que foi manusear o extintor talvez não estivesse totalmente treinada para fazer aquele uso, né? E se não funcionou, poderia estar vencido, poderia estar defasado, com umidade, e por isso que não veio a funcionar. Então, a gente pede que as pessoas que vão ter esse desejo de fazer esse tipo de passeio, que certifiquem que aquela empresa que está oferecendo esse passeio é uma empresa credenciada, que não tem histórico de acidentes, que os seus instrutores, seus pilotos sejam habilitados para evitar um mal maior, né? Tentar erradicar toda a possibilidade de acidente. Hoje eu vi um comandante de aeronave falando que todos os comandantes, tanto comandante de embarcação como comandante de aeronave, ele disse que o comandante é o último a se ejetar ou a sair. No caso desse jovem rapaz lá de Santa Catarina, ele também pulou. Coronel, na hora do sufoco, o comandante é o primeiro a sair do barco ou ele é o último mesmo? Então, se espera-se que seja o último, né? Que o comandante da embarcação, né, ele seja o primeiro a entrar e o último a sair, né? Mas assim, a gente não sabe também, né? Só uma investigação para dizer ali o que levou ele a tomar essa atitude. Não havia tempo. Os motivos, né? Ali era o fogo mesmo, né? Ele sabia que se ele ficasse mais seria uma vítima também. Seria vítima também, né? Então, essa regra, ela vale, acho que até certo ponto, né? Mas existe a regra, né? Mas nem sempre ela vai ser observada. Até porque a vida tem valor, né? Tem valor. A dele também é de muitos outros. É muito fácil a gente dizer assim, mas porque esse comandante de aeronave fez uma crítica aí. Sim. Estava criticando ele, dizendo, olha, se ele era o comandante, tinha que ficar até o fim. Ele era para ficar até o fim e morrer bravamente. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que ele disse.
que ele teria que ser bravo ali, mas ele foi o primeiro, ele viu que não dava e saiu. Em São Paulo também tivemos mesmas questões, nenhuma das empresas regulamentadas, não havia nada. Eu acho que não tinha nem como o Corpo de Bombeiro fazer uma inspeção, porque não eram regulamentadas, né? Exato. E eu acho que isso está muito ligado à ANAC também, né, Coronel? Exatamente, Moisés. Geralmente as empresas, elas que têm que procurar os órgãos vigilantes para fazer o seu cadastro, retirar a sua licença, né? Só que muitas acabam ainda trabalhando na informalidade. E as fiscalizações não conseguem alcançar todas que estão trabalhando na informalidade, né? Pode ter ocorrido isso também. Ou às vezes ela se regularizou em determinado período e depois para frente não se regularizou mais, né? Deixou os documentos vencerem e assim por diante. E às vezes a fiscalização não consegue rastrear a todos até que ocorra o acidente. É complicado. Então cabe a você que está em casa, a cada um de nós, ter a certeza se vale a pena, se certificar, saber se a pessoa que está conduzindo, ou um guia, como foi o caso daquele guia lá da Indonésia, que abandonou. Ele disse que não abandonou, mas se ele deixou a jovem e foi embora depois de 15 minutos, 30 minutos, volta. Aí é claro que isso né, não poderia deixar a menina sozinha ali no local, de maneira nenhuma, a jovem Juliana. Em Santa Catarina, o piloto está se formando ainda, está fazendo ali os cursos. Aí aquela questão ali de várias vítimas, né? Então você paga caro para fazer um passeio e tal. Então o meu conselho para você que quer fazer passeio turístico, vamos aprender com o que a gente tem visto aí, com esse final de semana, muita informação de tragédias, de passeios mal sucedidos. Então que fique aí, você resguarde você e a sua família. Tem passeio que é radical, as pessoas querem ir lá, querem a adrenalina subir e tal, mas pode ser perigoso, pode custar a sua vida. Então, em primeiro lugar, a sua vida, dos seus familiares, dos seus filhos. Só faça uma coisa com extrema certeza que aquilo é seguro. Eu vejo, Coronel, o pessoal pegando aquelas rodas gigantes que dá cada lapada ali, aí o carrinho sai do trilho, a roda gigante solta e o cara perde a vida, um negócio danado. Olha, não vale a pena, meu povo. Tem que se certificar muito, saber se aquela empresa tem histórico de acidentes. Isso. Para você não entrar numa enrascada toda, você só tem uma vida. Às vezes você perde sua filha, sua esposa, você também não recupera mais nada, você vai passar o resto da vida se sentindo mal e culpado. Então, que fica aí o alerta, né? O alerta, não embarque nessas aventuras furadas, tá certo? Fica esse alerta aí, só com certificação, você analisa tudo, você vê para poder saber se vale a pena. Coronel, vamos falar das ações aí do seu... É o grupamento, né? Que é o primeiro grupamento, né? Isso. Tem mais quantos grupamentos fala o seu aqui na capital? Então, aqui na capital só tem o primeiro grupamento de bombeiros. Agora, a corporação, o Corpo de Bombeiros, ele tem 6 grupamentos ao todo, né? Tem mais 5 espalhados pelo interior que estão nas maiores cidades, que é Ariquemes, de Paraná, Cacoal, Vilhena e Rolim de Moura. Estamos distribuídos dessa forma e aqui na capital a gente conduz o primeiro grupamento de bombeiros e trabalhamos diuturnamente ali no combate a incêndio, né? Seja daqui estrutural, quando é incêndio em residência, incêndio em algum predial, né? Nós estamos para atender, ou também incêndios em terrenos baldios, em sítios, em plantações, que são os ditos incêndios florestais. E também com as nossas unidades de resgate, atendendo aí os pacientes que necessitam de atendimento de emergência de ambulância. O seu grupamento e os outros 5 estão subordinados diretamente a quem? Nós somos subordinados ao Comando Operacional de Bombeiros. Toda a parte operacional são esses 6 grupamentos que executam, né? Certo. E tem o Comando Operacional de Bombeiros, que é o Coronel Arthur, atualmente o comandante, que faz esse link com os 6. Abraço, Coronel Arthur. Isso aí. Mandar um abraço para ele, que o trabalho não deve ser pouco, né? Não é. Não então ele tá sempre em sintonia com o senhor e mais os comandantes dos outros grupamentos. Dos outros grupamentos. Com São certeza. tenente-coronéis ou coronéis também? Tenente-coronéis. Todos são tenente-coronéis? Todos tenente-coronéis. Ah, que bom. Hoje o bombeiro conta com quantos coronéis? Hoje nós temos aqui, na legislação, são 10 coronéis mais o comandante-geral, né? Então são 11 coronéis e tenente-coronéis 17. Espalhados aí pelo peneirado, estado. Né? É peneirado. São bem poucos, né? Uhum. Olha aí, ó. Era o seu sonho ser um oficial do Corpo de Bombeiro? Ah, sem dúvida, né? A gente iniciou ali na carreira de soldado, né? No ano de 2002 e a gente vai ascendendo, né? A cabo, a sargento. Então, quando era 3º sargento ali, que fiz o concurso, né? Para a academia de oficial e fui chamado
no ano de 2010, fomos para a academia de oficial, voltei em 2012 e ali iniciei a carreira de oficialato, né? Aspirante, segundo tenente, primeiro tenente. O menino que está lá em Cacoal é tenente-coronel, o Barreto. Barreto, tá? Barreto, você viu o quartel comigo. Isso, e ele fez o curso de oficial comigo, é da minha turma, Olha né? que bacana. Barreto, meu irmão, ó, um abraço. Ele tá em Cacoal ainda? Tá em Cacoal. Olha aí, Barreto, ó, quando eu for em Cacoal, eu vou aí no teu PC, chama de PC? Isso. No gabinete? Gabinete, PC. Tá Lá vou aí no teu PC. Vamos tomar aquele café, meu irmão. Rapaz, o Barreto, gente boa. Nós servimos no quartel no Maitá, rapaz. Pois é. Aí fiz curso de sargento junto com ele e o curso de oficial junto com ele. Ah, então vocês já foram sargentos aí? Sim, nós fomos sargentos. É, rapaz, vocês têm história pra contar, né? Tem umas histórias aí. Que bacana, rapaz, o Barreto. Barreto é meu amigo, meu parceiro. Abraço, meu irmão, pra você e sua família. Desejo um ótimo comando pra você em casa. Mas ele já tá com uns 2, 3 anos lá em Cacoal, não tá não? Tá. Já tá uns 4 aninhos aí, por aí. Não tem a troca? Assim, de tempos em tempos faz essa troca, né? Primeiro, a gente sempre diz, né, que o comandante tem que chegar, se estabilizar e implantar a maneira dele de trabalhar, né? E aí, depois de um tempo, é natural que haja as trocas, né? Mas, por enquanto, tá por Acho que lá. ele gostou de Cacoal. Gostou. A terra é boa, né? Cacoal é terra boa. Aí tá num lugar bacana, tá quase no centro ali, tá perto de Isso. Vilhena, tá perto daqui. Exatamente. Mas ele vem sempre a Porto Velho? Vem sempre, né? A gente sempre tá fazendo cursos, né? Atualizações, né? E então a gente sempre tá em contato também diariamente para trocar experiências, né? Ver o que deu certo lá, que pode implantar aqui, o que foi feito aqui, pode ser implantado lá. Então a gente sempre está em contato. Eu fico muito feliz, coronel, de ver pessoas que nem o senhor, o Barreto, o Burati, vocês que vieram ali, batalhou, o próprio coronel Jaime. Sim, né? batalhadores. O Jaime lutou para entrar na corporação ali. O Fernandes também não deu certo por causa do joelho, mas conseguiu se aposentar. Fico muito feliz. Vocês ascenderam na carreira, né? E estão já praticamente no topo ali. Graças a Deus. Só mais uma promoção, se Deus quiser, já fecha, né? Amém, graças a Deus. E dá tudo certo. E é o trabalho de vocês, né? Vocês conseguiram ali e agora estão servindo a sociedade, a comunidade. Amém. Da melhor maneira possível, né? Exatamente. A gente faz um juramento, né? Lá no curso de soldado, no curso de oficial, né? De servir a sociedade, né? No que for preciso. E às vezes até com risco da própria vida, né? Então, estamos aí para servir a comunidade mesmo. Quem é que está comandando o pessoal de busca e salvamento? Então, aqui em Porto Velho tem um grupamento de busca e salvamento, né? Ele é comandado pelo tenente J. Feliciano. E é o pessoal que faz o resgate de mergulho, né? É o pessoal que faz resgate de alguns animais. Tá sempre ali naquela questão de busca perdida no mato. Então, é uma atividade, assim, digamos, totalmente operacional, o serviço de busca e salvamento. Como é que é feito, coronel? Exemplo, o cara se perdeu lá, chegando próximo do Amazonas, com uma região tão grande daquela, mata fechadíssima. Como é que vocês conseguem se orientar e dizer... Por exemplo, no caso da Juliana lá na Indonésia, era uma linha reta. Sim. É uma coisa, né? É uma coisa. E você sabe que mesmo se percorrendo 1.000 metros, 2.000 metros, a linha reta vai chegar nela. Então, Mas, assim, com aquele monte de mata fechada, como é que vocês conseguem chegar e resgatar a criança, o idoso, o pobre mateiro, que o cara é mateiro, mas se perdeu? Acontece também. Como é que vocês conseguem chegar até a... Então, essa questão da mata aí primeiramente, você tem que fazer uma boa coleta de informações, né? Tentar ser preciso, ter as últimas informações de onde a pessoa passou, o que ela comeu, por onde ela passou, se deixou algum vestígio para iniciar as buscas, né? E após esse período de busca, né, é distribuído os bombeiros ali que vão estar orientados por bússola ou por GPS e fazer essa busca em determinada área. Cada vez mais vai tentando diminuir a área. Tá. Então a segurança do profissional, do bombeiro, é o GPS que vai fazer ele sair da mata também. GPS Senão ele vai se perder também, né? Não que ele vá se perder, mas às vezes ele pode estar procurando num local, né? E depois ele tenha que voltar e ele vai perder muito tempo para voltar. Para se localizar. Até porque é uma mata que ele não domina, ele não conhece. Geralmente é um local novo, né? Então ele tem que ter uma base ali, uma orientação também para que ele saiba onde é que ele esteja passando. Até porque, assim, dentro de mata, como você bem colocou, nem sempre você vai fazer um caminho em linha reta, porque tem lagos, tem madeiras caídas, então você começa a desviar e às vezes você perde a noção de onde você está indo. Então por isso que é importante ter uma ferramenta de auxílio ali, né? Geralmente uma bússola ou um GPS para saber para onde você está indo e para onde você tem que voltar. Vocês fazem uso de cidadão comum ali da vila, do local, para auxiliar no resgate? Então, às vezes, quando tem nessas comunidades pequenas, tem os ditos mateiros, né? Que são pessoas experientes, eles acabam auxiliando, né? Porque, querendo ou não, você não pode desprezar a experiência da pessoa, né? Essas pessoas dito mateiros têm uma experiência muito boa, eles
Eles conhecem até reconhecer picadas dentro da mata, que às vezes a gente ali no primeiro momento não conhece. Mas o jeito que o mato está dobrado, ele já conhece, passou alguém aqui, né? Ou nessa direção, ou naquela direção, então tem uma experiência muito boa. E atualmente também o grupamento de busca e salvamento, ele conta com cães de busca, que foi também uma ferramenta que ela aprimorou muito esse serviço de busca, né? Porque o cão, ele tem um faro muito maior, infinitamente maior que o nosso, né? Então, se você chegou até as proximidades, conseguiu um objeto daquela pessoa que está perdida, uma camisa, passou lá para o cachorro, sentiu aquele cheiro, e ele já vai buscar aquele faro, estiver ali nas imediações, ele vai encontrar. Então, foi uma ferramenta que nos auxiliou muito nos últimos anos aí. Mas esse grupamento, coronel, está ligado a quem? O grupamento, ele está no mesmo nível do primeiro grupamento, aí ele está subordinado ao COB lá do coronel Arthur, como eu te falei. Tá. Então, o tenente J. Feliciano, ele comanda o GBS, ele é subordinado ao coronel Arthur. Ele está no mesmo nível de grupamento, né? Só que é um grupamento diferente, que é um grupamento de busca e salvamento. É que nesse caso aí já é comandado por um tenente, né? Isso, por um tenente. Mas não deixa de ser uma companhia. Não né? deixa de ser. Não deixa de ser. Como se fosse uma companhia. Importância. E aí, Exatamente. afogamento é a mesma coisa? Afogamento é a mesma coisa. Afogamento nós temos os mergulhadores, né? Aqui na capital tem uma boa quantidade de mergulhadores, né? E aí sempre que tem infelizmente tem algum afogamento, então esse grupamento de busca e salvamento, ele já prepara o material, né? Que fica lá com eles lá, cilindros de mergulho, as roupas de mergulho, né? E aciona os mergulhadores e vão fazer a busca dessa pessoa ou desse corpo. Eu estava vendo uma busca de 3 crianças, eu não lembro se foi na Colômbia, deve ter sido na Colômbia, Equador, não lembro, mas aqui na América Latina mesmo. Essas crianças estavam há vários dias, elas estavam se virando, comendo ali e tal, e o comandante da operação não desistia, até que acharam as crianças, mas perdeu-se o cão. E aí ele disse, não sei se estava o exército, se era o exército, o comandante do exército, mas ele disse que o cão não poderia ficar para trás. Eles tinham agora também se empenhar na busca desse guerreiro, né? Porque acharam as 3 crianças e o cão fazia parte da comitiva, do grupo ali, e agora não pode deixar o guerreiro para trás, né? É importante, né? E assim, o cão, ele é o companheiro fiel do homem, né? Pode ter certeza que se o homem ali, ele machucar, se ferir, o cão não vai abandonar ele. Ou vai chamar ajuda ou vai ficar ali do lado dele ali. Né? Fazendo a guarda ali, Fazendo a guarda, né? E latindo, tentando buscar ajuda. Ele é muito bem-vindo no bombeiro, né? Sem dúvida. Foi um ganho muito grande, né? Então, às vezes até algumas escolas visitam lá o nosso quartel, né? E os cão faz algumas apresentações lá. Eles ficam lá, os alunos ficam impressionados. Conhecer também. Vamos conhecer lá, que ficam impressionados com a capacidade que ele tem, né? De obedecer comando, de voltar. Adestrado lá mesmo? Adestrado lá, pelos nossos próprios bombeiros militares. Olha só, nossos próprios bombeiros. Você ouviu uma homenagem que o Corpo de Bombeiro do Acre fez pro seu cão lá? O cão que tinha falecido? Vi sim. Rapaz, que coisa bonita, né? Coisa bonita. Teve a bandeira, digna, né? A bandeira do Estado. Passearam a céu aberto com ele, né? Exatamente. Assim, às vezes algumas pessoas podem até no primeiro momento não compreender, mas é um animal que com certeza salvou muitas vidas ali, né? Exatamente. Se você for puxar o histórico dele lá, quantas missões ele foi empregado, quantas que ele deu resultado, com certeza ele contribuiu muito para a vida humana aí. Exatamente. Eu acho que tanto para a Polícia Militar, essas companhias de operações especiais da polícia, em todo lugar o cão realmente ele chegou para somar, né? Chegou para somar. A gente sempre fala, né, o binômio homem-cão, né? Porque geralmente ele tem, não que seja um dono, mas ele tem um companheiro que ele é fixo ali, né? Ele é colado àquela pessoa ali. Nesse caso lá era o major, foi o major que fez todo o trabalho dele, preparou. E ali cria-se um companheirismo mesmo, né? Do homem para o cão, né? E do cão para o homem ali. Que bacana. Coronel, quando vocês são chamados aí para essas localidades mais rurais, um pouco mais longe, como é que é feito? Porque o senhor sabe que na questão de salvamento, busca, resgate, o tempo é ouro, o senhor sabe disso. Então, qualquer distância, 30 quilômetros afastado da cidade, um ramal, como é que o senhor faz para ter agilidade, para ganhar tempo e chegar lá e dar o melhor resultado? Como é que o senhor faz? Como é que é feita? Então, mais uma vez, Moisés, nós recorremos à experiência dessas próprias pessoas da região, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui numa estrada asfaltada, com a caminhonete, indo que vai bem. Mas agora, quando você entra ali na estrada de chão, você precisa ganhar tempo. Às vezes está na época da chuva. Às vezes o próprio sutiante ele já passa uma orientação. Esse caminho aqui vai mais pela direita, que está bom.
esse tipo de pneu aí não vai avançar, é melhor outro pneu que vocês usem, e a gente começa a pegar essas experiências, né? Trazer pro O senhor já faz lado. A peneiração antes de se deslocar ou é Geralmente lá no já é local? mais no local, né? Algumas coisas que a gente pega de experiência daquele local já serve para outras, né? Se a gente vê, ó, esse tipo de veículo aqui ele não vai se adaptar, então nas próximas a gente já evita aquele tipo de carro, né? Mas a maioria das informações que contribuem é feita ali no local mesmo ali, né? Vai mais pela direita, que aqui vocês passam, né? Que tem locais que está alagado, né? E a própria comunidade ali, ela já sabe, né? Como fluir. Já teve, coronel, alguma ação rápida. que o senhor participou que lhe ficou marcada assim? Então, assim, o que me marcou mais foram as experiências quando eu estava no interior, porque o quartel é Onde menor. era a cidade? Jaru. Jaru. O quartel é menor, acaba que você acaba tendo que estar atuando ali na ponta, literalmente, né, com esses bombeiros, que a quantidade de bombeiros é menor, né? E, assim, ocorrências que me marcaram lá, teve um acidente com um ônibus da Eucatur, no caso, né? E teve muitas vítimas, né? Eu acho que foram 27 vítimas que nós resgatamos ali numa tarde. Não ali. fatais, né? Não fatais. Tá. Virou, né? Mas, assim, tá. é um caixotão, você acaba tendo que abrir janela, abrir espaço para tirar essas pessoas e acaba marcando, porque a quantidade de vezes que você vai no hospital e volta e pega, leva 2, leva 3 e comunidade ajudando. E também quando tive lá em Jaru, no ano de 2016, nós tivemos a maior cheia histórica lá do Rio Jaru, né? Acabou atingindo ali 500 famílias. E na ocasião lá a gente precisou também muito contar com o apoio da comunidade, né? Para ajudar nesse resgate dessas pessoas. Aí aparecia embarcações, apareciam caminhões para fazer mudanças, né? A própria comunidade se ajudando ali. A gente estava organizando, né? E fazendo um serviço de resgate ali, mas a gente sabia que essa logística para tirar os materiais dessas pessoas das casas que estavam alagadas, levar essas pessoas para uma quadra, um ambiente seguro, a gente precisava de toda a comunidade. Então marcou bastante aquele ano Jaru, de 2016. então, para o senhor foi um aprendizado bom? Foi um aprendizado. A gente fala que é um aprendizado, né, que vai ajudar ali no amadurecimento da carreira e traz experiências que você nunca vai esquecer, né? E essa aí foi uma delas. Quando o senhor foi para lá, o senhor estava em qual graduação? Eu estava como segundo tenente quando eu fui para lá. Já era oficial. Já era oficial, Aí comandava lá o... Fui comandar o quartel lá, segundo tenente. Só que, como eu estou te falando, a unidade é menor, você está comandando, mas você está operando... Tá junto, né? junto, porque é menos gente, né? Você tem que colocar a mão na massa ali, literalmente, toda hora também. Vocês participam, coronel, de grandes eventos? Carnavais? Também. Quais são os eventos que hoje o Corpo de Bombeiros está presente em Porto Velho? Então, nós sempre trabalhamos aqui na cobertura dos carnavais, né? Já trabalhamos nesses últimos anos aí. Festivais de praias também, né? Na época do verão, quando tem os festivais de praia. É bom falarmos dessa questão do... Exatamente, já está chegando o verão aí, né? Inclusive, já né? Então, aí o senhor faz os alertas e conta... Exatamente. E o carnaval a gente trabalha ali na segurança dos foliões, né? Trabalhamos ali com ambulâncias, né? Unidade de resgate. Alguém passa mal, tiver algum acidente, pisou num buraco, torceu o pé, foi vítima de agressão física, para estabilizar essa pessoa, levar para o hospital, né? E nos festivais de praia... O soldado, ele recebe um treinamento específico para isso? Primeiro socorro? Sim, tem o curso de atendimento pré-hospitalar, né? Isso é dado pela própria instituição ou ele faz fora? Tanto pela instituição, mas também vem instituições de fora, né? Tem instituições que elas são mais referências, né? Tipo Brasília, Rio de Janeiro, né? São pessoas assim, são instituições que elas estão há mais tempo fazendo esse tipo de serviço. Então, a gente acaba trocando essa experiência e as pessoas que hoje, aqui na capital, trabalham na ambulância, todas passaram por esse curso de primeiros socorros, né, que lá a gente denomina como atendimento pré-hospitalar, antes de chegar no hospital, né, que tem que fazer todo atendimento, estabilização, para poder levar essa pessoa com maior qualidade de vida, para ela chegar até no hospital ali já mais estabilizada. Rapaz, o Corpo de Bombeiro é por isso que é a instituição mais avaliada, mais respeitada, mais honrada pelo nosso povo, né? Porque é 1001... multifunções, do salvamento, né? De criança, né? Engasgou ali. Exatamente. O bombeiro militar tá ali, já dá aquela primeira assistência ali. Se nós tivéssemos até um bonequinho, eu ia pedir para o senhor mostrar essa questão de desentalar ali a criança e tal, tudo, né? Mas vai ficar por uma outra oportunidade. Vamos convidar o senhor novamente aí, para a gente falar só sobre essas questões de prestar ali aquele primeiro socorro ali para a pessoa não engasgar, Ainda mais criança, né? Que bota muita coisa na boca, né, Coronel? Sim. E assim, a gente fala, parece um procedimento
simples, mas é um procedimento que salva a vida literalmente, né? Temos ainda, infelizmente, alguns acidentes com crianças assim e podem se tornar até fatais, né? E, às vezes, algumas manobras ali que o próprio pai, a própria mãe, Exatamente. o vizinho souber fazer já vai auxiliar demais, né? Desobstruir a via aérea ali da criança já vai ajudar bastante. E até aproveitando também a oportunidade que a gente está se aproximando do verão, né? Da fase mais quente, apesar de a gente não ter as estações tão definidas aqui no estado, mas que chega a parte dos festivais de praia, né? E também nos festivais de praia, então, o que acontece? A gente fica lá de guardião, né? Tomando cuidado para que essas pessoas não se afoguem. E, geralmente, o problema maior às vezes, a pessoa não sabe nadar, entra no lugar mais fundo, às vezes ela ingeriu muitos alimentos, tá com a famosa barriga cheia ali, né? E aí ela está um pouco mais cansada para se locomover na água. Outra coisa também pode ter uma situação de cãibra, né? Então, a gente sempre passa aquelas recomendações, né? Água no máximo até a cintura ali, se você não é um nadador experiente, né? Não tem esse hábito de nadar, né? Água até a cintura, que ali você vai conseguir sair, né? Evitar comer, ingerir muitos alimentos antes de entrar na água, né? Para que você tenha uma predisposição maior para poder sair se tiver algum apuro, né? E também evitar bebidas alcoólicas e entrar na água, né? Porque não combina, né? Se você tiver com... Mas, coronel, eu estou promovendo aqui um festival de praia, seja a prefeitura ou alguém em particular, eu não tinha que contratar essas pessoas aí, bombeiros civis, para auxiliar o Corpo de Bombeiro? Ou isso é atribuição do Corpo de Bombeiro Militar? Não, se for um local público, existe praias públicas, digamos assim, aí é uma atribuição do Estado, né? O Corpo de Bombeiros vai fazer esse trabalho de guarda-vidas. Agora, se é uma instituição privada, você vai promover uma festa lá no seu clube, aí é responsabilidade do evento privado, né? Do organizador contratar bombeiros civis ou guardiões civis para fazer essa cobertura. Mas é tipo esse lá de... Qual é o nome desse festival de praia lá? O Fortaleza da Buna. Ali é um local público, né? Esse é o bombeiro militar mesmo? Que vai fazer a cobertura. Vocês botam uma base lá? Isso, a gente como coloca... é que é feito? Geralmente esse festival ele dura até 10 dias, né? Então, nesse período, a gente coloca uma base lá, levamos alguns bombeiros, geralmente os bombeiros que têm mais essa expertise, né, no trato com água, né? Bombeiros do busca e salvamento. E eles vão estar lá de prontidão ali durante o dia, porque é um local público, então qualquer pessoa do povo pode entrar lá e ter passar mal, né? Então, para fazer o resgate e as devidas orientações, né? A gente tanto trabalha na prevenção, orientando, né? Cuidado com a água, não vá na correnteza, faz a delimitação por boias, né? Não ultrapasse essa boia. Ah, tá, vocês chegam faz essa demarcação, né? Fazemos a demarcação. Eu já vi, eu não sei se foi no Rio Preto, mas em algum lugar eu já vi dizendo, olha, não passe daqui. Não passe, porque ali tem... Então é bom obedecer essas sinalizações, né? Se está dizendo para não passar é porque tem um risco, né? Geralmente é uma correnteza, pode ter galhada, pode ter o local profundo, né? Que a água doce, o rio, às vezes ele tem determinados poços, né? Você vai, quando vê, afunda de uma vez, né? Eita. Então a gente faz esses isolamentos para preservar a população, para não adentrar muito adentro ali. Porque aí daquela questão que ficou isolada para cá pode ser mais seguro. É mais seguro. Já tranquilo. Já é um local que foi examinado, que está seguro, então para a pessoa fazer uso dali. Isso aí é para a segurança do próprio banhista, né? Da pessoa que está se divertindo ali, né? Obedecer ali os limites, vai uma festa mais tranquila, né? Exatamente. Até porque, assim, o objetivo é ir lá, se divertir e voltar para casa são e salvo, né? Então, é sempre prudente seguir as regras de segurança ali, as orientações de segurança. Bacana. Nós vamos agora para o intervalo, mas você não sai daí, porque a gente está voltando e agora eu vou voltar com o coronel perguntando da questão das queimadas. Período de queimada, pessoas tocando fogo em tudo por aí. E o coronel vai falar aí das prevenções, das responsabilidades que você pode ter, porque o negócio não é fácil, e como é que está o trabalho aí para combater as queimadas. Não sai aí que já estamos voltando para o próximo bloco. Há 25 anos, o sonho de um dentista visionário se concretiza com a inauguração da Clion, onde vidas são transformadas através de um sorriso. Desde o início, a missão da Clion é proporcionar cuidados odontológicos de alta qualidade, promovendo a saúde bucal e a autoestima de seus pacientes. Aqui na Clion, nós temos uma equipe de mestres especialistas na área da saúde, para melhor atender a sua família. Na Clion, você tem tratamentos inovadores e personalizados, sempre colocando o paciente no centro de tudo. Imagina que nós temos aqui 25 anos de experiência em atendimento de saúde bucal
e harmonização orofacial. Com isso, eu consigo levar um atendimento de qualidade e eficiência para a sua casa. Na Clion, os pacientes já são da família e fazem parte da história da empresa. E tudo isso pensado com muito carinho para você, que é o nosso paciente. Até porque o seu sorriso é a nossa missão. Clion, muito mais que uma clínica odontológica. Aqui somos um centro de transformação onde o seu sorriso e bem-estar é o que importam. Eu não falei para você que era rapidinho, já estamos de volta. E agora o Coronel Roberto vai falar sobre a questão das queimadas, meu irmão. Rapaz, outro dia, Coronel, eu passei ali na entrada do Teotônio, mas estava o inferno na terra. Fogo, uma coisa assim, e o mato consumia rápido, o fogo avançou muito rápido. E eu fiquei com muito medo daquilo avançar, pegar casas e matar animais. A nossa floresta pode sofrer consequências gravíssimas, irrecuperáveis, né? Então, como nós estamos nesse período, e o próprio Cícero me falou, Moisés, conversa com o coronel sobre a questão do fogo. Então, Cícero, estamos aqui agora aproveitando a presença do coronel para a gente falar como é que está a questão do combate ao fogo, quais as orientações e o que o coronel tem para passar para a nossa comunidade nesse período tão difícil que é a questão das queimadas. Ok, então, Moisés, assim... a corporação ela recebeu uma missão, né, do governador, Coronel Marcos Rocha, de estar mais próximo da comunidade no combate às queimadas. Quando eu digo assim na linguagem militar, foi realmente uma missão porque nós estamos em 17 unidades de bombeiros militar e o estado tem 52 municípios, né? Então nós precisamos fazer toda uma programação para estar mais próximo das comunidades, não estar somente nesses locais onde nós já temos unidades do bombeiro. E aí, no ano de 2019 para 2020, surgiu a Operação Verde Rondônia. E de lá para cá, essa operação só vem ganhando força, só vem ganhando maior corpo, né, maior envergadura e maior alcance. Então, nós começamos lá atrás atendendo, 6 bases, 6 localidades, né, onde a gente levamos bombeiros para estar ali no combate ao incêndio florestal. Depois passou a ser 8 bases, depois 10, 14, e nesse ano de 2025, nós já iniciamos com 15 bases descentralizadas para atendimentos de combate a incêndio florestal, né? Então, nós temos 15 bases. Cada base dessa tem média de 8 a 10 bombeiros, né, que estão lá deslocados para cuidar unicamente do combate a incêndio florestal, né? Aliás, não é unicamente, mas a missão principal é combater o incêndio florestal. Então, elas estão espalhadas fora do eixo da BR, digamos assim, né? A sua base mais próxima está onde agora? A mais próxima está em Jaci, aqui na reserva extrativista. Ali tem uma base. Ali tem uma base. Quantos soldados lá? Tá 8. Temos 8 lá que eles ficam de prontidão 24 horas, né? Para ter qualquer eventualidade ali de incêndio florestal, já prestar o primeiro atendimento. Porque imagine você, a gente sair com um caminhão daqui de Porto Velho até chegar lá. Já foi tarde. Então nós já estamos lá no local. Certo. Aí tem outra base lá em Vista Alegre do Abunã, certo? Temos outra base em União Bandeirantes, que também está aqui nessa região. Temos base agora no Itapuã do Oeste, que não tem quartel de bombeiros. Esse monitoramento, coronel, é feito pelos senhores? O senhor sabe onde está tendo os focos? Sim. Ou o senhor é acionado para poder ir até o local? Não, nós fazemos. Nós temos dentro da nossa Operação Verde Rondônia, nós temos a chamada seção de monitoramento e estatística. Então, nós temos alguns bombeiros que são destacados, que eles ficam fazendo monitoramento e computando esses focos, bem como os atendimentos que realizamos. Então, todos os dias eles entram em sites espaciais que trazem essa quantidade de focos e trazem a localização desse foco de incêndio. Aí já transmite para o bombeiro que está lá na base. Olha, na sua região aí tem um foco de incêndio a 20 quilômetros à sua direita, o cara pega a viatura e vai lá combater. Então, nós fazemos esse monitoramento diário. Com o IBAMA junto? O IBAMA não tem uma brigada que... Isso. É contratado temporário só para fazer esse trabalho? Mas assim, esse trabalho aqui, ele parte nosso com um apoio, assim, nós temos o apoio tecnológico da SEDAM também. E nós mesmo utilizamos alguns sites, né, que fazem essa pesquisa de focos e os nossos bombeiros já pegam esses índices e passam para as diversas bases. Então, nós temos base lá em Corumbiara, lá na ponta sul do estado, base em Costa Marques. Então, os bombeiros estão aqui no monitoramento em Porto Velho, eles acessam. Ao amanhecer do dia, eles já passam para os bombeiros que estão lá na base. Tem foco de incêndio aí perto da sua região.
desloca lá. Aí já vai fazer esse deslocamento, depois é feito o registro e assim por diante. E qual é, coronel, assim, a prioridade sua, da sua equipe, quando chega desse fogo intenso? É tentar resgatar animais, é salvar vidas, que não chegue numa casa, numa propriedade, debelar o fogo? Como é que é feita a dinâmica quando chega, quando se depara com... Porque, rapaz, olha, só quem está em casa aí que já viu um fogo... Olha, a gente perto de um fogo não é nada, meu amigo. Você não sabe nem por onde começar. Por isso que eu estou perguntando do coronel, quando a gente se depara com um fogaréu daquele, fazer o quê? Qual é a minha primeira missão? É aquela casinha que está do lado do agricultor? É os animais que estão aqui que eu posso tirar? Como é que é feito, coronel? Como é que é a dinâmica ali na... Então, tem que ser feita uma análise local, né, até porque são diferentes relevos, né? Às vezes a gente tem vegetação que é de morro, temos vegetação plana, temos incêndios que são florestais dito em mata mesmo, né? Outros incêndios na vegetação mais rasteira e são velocidades diferentes, a temperatura influencia muito do dia, se está mais quente ele vai avançar mais rápido, se estiver mais frio ele vai avançar mais lento. Logicamente que a primeira preocupação é a vida, né? Tem que se preservar as vidas, né? De pessoas e de animais. Aí já faz a retirada, anuncia que tem que sair da... Se a gente vê que esse fogo está com possibilidade de chegar, já vai fazer o comunicado. Olha, estamos tentando cercar o fogo, fazer um acero, fazer o combate, mas às vezes tem uma grande região afetada, né? E ele pode vir para cá, influencia também a direção do vento, né? Então a primeira prioridade é a vida. E aí depois a gente vai também priorizar os bens que estão ali, né? Primeiro é a vida, depois os bens. Não é fácil, né, coronel? Não é fácil e como você colocou aí, às vezes você tem que definir alguma estratégia, porque o incêndio florestal ele se espalha muito, né? E avança. Então, às vezes você precisa fazer aceros, Mas isso o próprio proprietário tem que fazer... A ajuda do proprietário, os próprios bombeiros... Ele tem que fazer o acero, né? Se ele fizer o acero, já ajuda? Já ajuda, com certeza. Às vezes a gente chega no sítio, tá pegando fogo lá na fundiária. Você tem um trator aí? Tenho. Vamos ali então, já vamos cercar esse fogo aí, né? Porque o trator com lâmina, né? Já faz o acero ali, ótimo. Já cerca esse fogo ali. Então, às vezes, a própria comunidade já tá com as soluções. Tem aquelas bombas costais, né? O pessoal do sítio usa muito para passar o veneno, né? Mas também joga água, então vamos também multiplicar. Joga água, vai levando o que tem. Vamos levando o que tem, vamos multiplicar os bens aí, Coronel, né? Esse é o período da queimada ou ainda vai chegar? Como é que tá? Está chegando, está iniciando. Nesse sentido, esse ano, a corporação ela já trabalha desde do mês de março nas prevenções aos incêndios florestais. Então, de março, abril e maio, nós deslocamos já essas equipes para várias partes do estado para elas trabalharem na prevenção, né? Fazendo palestra com as escolas, educação infantil, educação ambiental, visitando as comunidades rurais, associações rurais, sindicatos, né? E já alertando e fazendo instruções sobre os riscos desses incêndios. E agora que começa a parte mais do verão, de junho em diante, aí nós estamos posicionados já para combater o incêndio mesmo, né? Já com todos os equipamentos, viaturas, em determinados locais. Então, da agora para frente, a tendência é que a chuva fique mais escassa, né? E que a temperatura se eleve, então a probabilidade de incêndio ela é maior. Então, nós estamos lá para o combate a partir desse momento. Mas nesse mês agora, o senhor ainda não teve chamadas? Já tivemos alguns atendimentos. Aqui mesmo, na região de Jaci, a gente já combateu alguns incêndios ali. Ainda em pequena proporção, graças a Deus, e também a temperatura nesse ano tem ajudado, né? O clima desse ano tem ajudado. O ano passado nós tivemos um clima muito mais severo, o ano passado, né? Que estava mais quente, tivemos mais incidência de fumaça e acabou dificultando muitas ações. Esse ano o clima tem nos ajudado até então, mas isso, digamos assim, não deixa a gente relaxar. Nós temos que continuar alertas e vigilantes, nos preparados até para o pior cenário, né? Para que se ocorra tudo bem, a gente já esteja lá a postos. A questão da queimada, coronel, também envolve a questão da fumaça, que atrapalha os voos, problemas respiratórios nas nossas crianças, perturba o estado todo, né? É uma cadeia de desgraça, né? Só traz problema para a sociedade, né? Então, exatamente. Essa fumaça aí, como você falou, traz o malefício, primeiro é para a saúde da população, né? Quem tem problemas de respiratórios, né, podem ser afetados, acaba afetando também a visibilidade até de quem está no trânsito, né, corre um risco, voos cancelados. Então, a gente tenta combater. E o ano passado nós tivemos um fator que Rondônia estava aqui localizado geograficamente, estava recebendo fumaça de algumas direções, né?
de país vizinho, de estado vizinho, e acabou que ela ficou um período aqui meio que enclausurada, sem ter um corredor para ela se dissipar. E acabou afetando. Ficou embaçado, período, né? Tanto é que até as atividades físicas aqui da capital foram recomendadas e suspensas, né? Porque não estava ideal nem para você se preparar fisicamente. Entendeu? Gente, rapaz, passou rápido, né, Coronel? Opa, papo A produção tá me cobrando aqui. Manda um abraço pro Dantas, lembrou o nome dele, né? Isso, você viu que o senhor lá em Jaru, né? Gente boa. Tenente Dantas, meu irmão, aquele abraço. Novamente agradecer ao comandante-geral por ter mandado o Coronel Roberto. Comandante, ó, bote um elogio pro Coronel Roberto. Gente boa demais, prestativo. E brevemente quero fazer uma visita ao Comando-Geral. Isso aí. Bater um papo, tomar um cafezinho lá. Corpo de Bombeiro mora no nosso coração. Seja muito bem-vindo. Sempre que o senhor precisar da gente, viu, Coronel? Obrigado. Venha mais vezes aí. Um abraço a todos vocês do Corpo de Bombeiro, ao governador do estado por tá dando aí as garantias que vocês precisam, auxiliando, né? Amém. Coronel Vital, mais uma vez, meu abraço, meu carinho. E faça as suas considerações finais. Obrigado, Moisés. Eu gostaria de agradecer aqui a sua recepção, né? Abriu a casa aqui pra gente, né? Agradecer aqui o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Nivaldo, governador do estado, né? Que tem nos proporcionado desenvolver todos esses trabalhos, especialmente da Operação Verde Rondônia, né? E que a gente possa estar mais próximo da comunidade e continuar o nosso trabalho assim. E agradecer você aqui por esse bate-papo aqui e nos receber tão bem aqui. Estamos à disposição lá. Já fica o convite para nos visitar. Qual é o brado do bombeiro? Vidas alheias e riqueza a salvar. Vidas alheias e riqueza a salvar. Não toque fogo, viu? Lembre-se disso. Não faça queimada, que Rondônia e o Corpo de Bombeiro agradece. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.